áreas de importância ecológica foram destruídas próximos a grandes centros urbanos devido à geração de chuva ácida e a depósito de metais pesados. A Ilha Grande ela é particularmente importante para esse projeto porque ela tem um posicionamento geográfico muito privilegiado. Ao mesmo tempo que a Ilha Grande é localizada numa região de Mata Atlântica significativa, ela está localizada entre os dois maiores centros geradores de gases poluentes e aerossóis, provavelmente de todo o hemisfério sul, né? Através desse quadro, por exemplo, nós podemos ver a localização da área urbana de São Paulo e a localização da área urbana do Rio de Janeiro. E, simultaneamente, a localização da nossa estação em Ilha Grande. Nesse trabalho montado aqui na Ilha Grande, nós monitoramos praticamente em tempo real alguns traçadores da nuvem de poluição, né, e investigamos quais são os principais cenários, do ponto de vista climatológico, que esses particulados e esses gases poluentes chegam até a Ilha Grande e qual é a sua probabilidade de sedimentação aqui. Fazer a monitoração de poluentes significa, na verdade, escolher alguns elementos de referência para esse trabalho. São milhões ou milhares de tipos de compostos atmosféricos que poderiam funcionar como indicador da presença da atividade antropogênica. E nós escolhemos um composto que é chamado de black carbon, ou carbono elementar. O black carbon ele é uma micropartícula presente na atmosfera, emitida para a atmosfera, digamos assim, pela queima de combustível de origem fóssil, seja por queimadas, seja por petróleo e seus derivados. O black carbon ele não é utilizado como um indicador de qualidade do ar. Ele é um composto que é utilizado como indicador da atividade humana, seja da forma de queima de biomassa queimadas, por exemplo, seja da forma de produtos de petróleo. Aqui nesse ponto fica a nossa captação de ar. Tá? Os nossos aparelhos funcionam com bombas, né, onde esse ar é sugado, né, e passa pelos aparelhos que estão internamente no laboratório. Então o ar que está sendo sugado lá de fora, ele passa através de um encanamento e é subdividido entre esses dois aparelhos. O nosso primeiro aparelho é o etalômetro, né, que mede as concentrações de black carbon. Esse ar então é depositado sobre um filtro e esse aparelho então faz as contagens de concentração de black carbon. Aqui a gente tem um exemplo do típico dado anormal, né? O que a gente fez? A gente provocou, né, a queima de um cigarro na entrada de ar do etalômetro, né, o que então indicou uma concentração de black carbon muito acima do normal para cá, 2040 nanogramas, né, é o típico dado que a gente descarta das nossas medições. O número de partículas em suspensão no ar é medido utilizando-se um equipamento que é chamado de contador de núcleos de condensação. O princípio de medida é relativamente simples. Ar atmosférico é bombeado da mesma forma que o etalômetro e do mesmo local onde se bombeia o ar para o etalômetro, e o ar é introduzido nessa câmara. No interior dessa câmara, os aerossóis e essas micropartículas, elas são hidratadas a partir de um vapor de butanol e vão para um segundo compartimento onde existe um feixe laser. O laser interage com essas partículas hidratadas e o espalhamento de luz é proporcional à concentração de micropartículas. Esse sinal ele sai direto do segundo módulo, que é um processador digital, né, que me permite ver o número de partículas em tempo real, como vocês podem ver aqui. E esse sinal vem direto para um microcomputador dedicado, onde a gente pode ver o espectro a cada 10 minutos também. Portanto, o número de partículas de suspensão no ar e black carbon são analisados simultaneamente e nós podemos ver exatamente a concordância dessas duas variáveis. A metodologia de trabalho do nosso projeto é subdividida em dois segmentos. O primeiro deles
aquisição contínua de poluentes e dados meteorológicos de superfície aqui na estação da Ilha Grande. E o segundo segmento é a aquisição de imagens de satélite. Um exemplo de como nós fazemos a superposição da imagem de satélite com o dado de superfície pode ser ilustrado através desse diagrama. Esse conjunto de imagens mostra um sistema em progressão passando pelo sudeste do Brasil e atingindo as regiões de São Paulo e logo em seguida o Rio de Janeiro. E numa terceira etapa ele caminha para o oceano. Simultaneamente a esse evento é possível ver o aumento do Black Carbon, ele triplica nessas circunstâncias juntamente com os aerossóis, indicando o transporte de poluentes de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Black Carbon ele apresenta uma sazonalidade ao longo do ano, com média máxima de concentração em junho. Esse comportamento é um comportamento muito típico do Black Carbon nos grandes centros urbanos. Durante o inverno ocorre um processo de inversão térmica que impede a dispersão vertical dos aerossóis, ficando eles concentrados numa camada atmosférica mais curta. Isso faz com que aumente a concentração. Durante o verão, onde aumenta o processo de convecção devido ao aquecimento do solo, o Black Carbon ele se dilui numa coluna atmosférica maior. Mas é curioso observar que, avaliando os valores máximos de Black Carbon mês a mês, a gente pode observar que existe um segundo pico de Black Carbon ao longo do ano, que ocorre justamente no mês de setembro. Esse aumento do Black Carbon no mês de setembro, que se observa na Ilha Grande, ele pode estar associado ao Black Carbon não derivado da queima de produto de petróleo, mas derivado da queima de biomassa através do aumento do número de focos de queimadas, que ocorre tanto no sudeste do Brasil como no interior continental. Então, na Ilha Grande, nós observamos uma combinação de dois eventos. O aumento de Black Carbon sazonal, com máximo em junho, associado à queima de derivados de petróleo, e um outro tipo de Black Carbon associado ao aumento de focos de queimadas no Brasil, onde esse aumento se registra durante o mês de setembro. O Black Carbon ele não é somente utilizado como um indicador da atividade humana em várias áreas. Percebeu-se, poucas décadas atrás, que o Black Carbon ele pode exercer grande influência global sobre o clima. Em novembro de 2002, foi inaugurada a nova estação meteorológica na área do Ceares, com modernos e sofisticados equipamentos que, em conjunto, formam o atual sistema de monitoramento ambiental do campus da Ilha Grande. Os dados que hoje são fornecidos pela nova estação, além de mais diversificados e precisos, permitem não só a continuidade de pesquisas existentes, como também que novos projetos sejam desenvolvidos por um número maior de pesquisadores. Os resultados desse trabalho mostram uma clara influência dos centros urbanos sobre a região da Ilha Grande. Mostrou também que as queimadas que ocorrem no centro do Brasil também têm importante influência sobre a região litorânea, apesar da grande distância geográfica. Isso mostra como regiões que são ecologicamente importantes e que estão distantes dos centros urbanos podem sofrer a ação do homem no médio e no longo prazo. É importante que a sociedade tenha conhecimento desses dados, de cada vez mais desenvolvermos e implementarmos técnicas e políticas capazes cada vez mais de reduzir as emissões atmosféricas.